Enfim, voltando. Aí aonde que isso acontece, Felipe? Na estrutura de algoritmo. Você monta um algoritmo, você monta um robô, você monta uma programação para ele poder executar, né, sua compra, sua venda, saída da compra ou saída da venda. Legal, até então tudo bem. Você pode fazer qualquer receita de bolo para isso. Toda a parte de programação de algoritmo, ela tem que ter uma modelagem. Qual que é o seu conceito de robô? Você quer operar robô como? Com análise de preço? Análise com indicador? Fluxo? Cada um vai ter uma pegada. Quer fibar e montar um robô? Enfim, cada um vai ter um robô. Você pode fazer uma série de indicadores e somados para poder confirmar algo. A gente começa a cair na velha máxima da análise técnica. Quando a galera quer montar uma estrutura de robô, que na verdade não é nem robô o nome, né? Você vai para os Estados Unidos, ninguém fala robô, é tudo algoritmo. Não existe robô. Robô é o cara que constrói um carro. Mas enfim, se o cara vai lá, ele pega, coloca um indicador, coloca dois, coloca três, coloca quatro. Quando tudo tiver alinhado, eu compro, ou quando tudo tiver alinhado, eu vendo. É, é o jeito que se faz. No Profit, inclusive, o Profit tem a biblioteca fechada, você é obrigado a utilizar os ingredientes daquele bolo que tem lá na biblioteca do Profit. Se você tem lá 20, 30, 50, 200 ingredientes dentro da biblioteca do Profit, cara, qualquer combinação de qualquer indicador, a gente faz isso em uma plataforma profissional, que nem essa que eu uso, cara, você faz isso com um clique. E pega a combinação dos 50 elevado a 50. E você vai ter o resultado disso tudo. Não funciona. Uhum. E por que que não funciona? Porque, cara, a gente está partindo do princípio que dois, três indicadorzinhos vão dar dinheiro. Se fosse dar dinheiro, a gente, todo mundo estaria rico. E os caras gastam bilhões de dólares lá para montar uma estrutura que a gente resolveu com uma média móvel, um IFR e um estocástico. Não funciona. Não funciona. Aonde que isso funciona? É quando começa a malandragem da brincadeira de risco e retorno. Então o cara pega lá uma estruturinha e ele descobre lá que o operacional dele tem 40% a 60%. Aí ele pega aquilo e fala assim, bom, vamos agora brincar de números. Eu tenho um gain de 5 e um loss de 5. Ele vai lá e começa a abrir. Eu tenho um gain de 4 e um loss de 6. Opa, minha estatística de minha assertividade melhorou. E é fato, ela vai melhorar. E aí do que ele aprende a fazer isso, ele começa a abusar. E aí ele vai lá e coloca 3 de gain e 8 de loss. 3 de gain e 7 de loss. E vai abusando. Não está errado. O problema é que, né, quando você devolve, te engole. E se você tiver para cada loss ter que buscar 4 gains, não é legal. Quando a galera vem e fica falando, ah, não, meu é 1 para 1, mentira. 1 para 1 com 3 indicadorzinho mágico do Profit, mentira. Bota para rodar, vamos ver. Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque, cara, é uma receita de bolo. Agora, vamos lá. Tudo isso, vírgula, ou tudo isso, abre parênteses. Tudo isso funciona desde que tem ao lado do dinheiro. E aí é onde vem essa história que eu faço. Como eu faço isso desde 2008, enfim, brinco de algoritmos, eu operei muito tempo com algoritmo. Lá em 2009, 2010, eu já comecei a operar com algoritmo. E a gente operamos no cheio do dólar durante muito tempo, enfim. Eu operava no mini, do mini índice, o cheio do dólar. O dólar não dava para operar o mini dólar na época, enfim, era banguelo, ficava pagando spread de bobo. Mesmo num mercado de amplitude baixa, o mini dólar era uma porcaria. A gente, né, eu operei muito tempo com algoritmo automatizado, enfim, e muito legal. E aí você fala, pô, mas você acabou de argumentar que não funciona e fez isso. Não funciona com aquela receita de bolo de ingredientes pré-determinados que tem no Profit, que é uma biblioteca fechada. A partir do momento que você consegue abrir esse jogo e começar a montar algo que você quer, não utilizando indicadores mágicos que tem lá, você tem um pouquinho mais de chance. E você vai ter uma assertividade maior, mas ainda não legal. Você vai ter uma assertividade, você vai sair dos 40 a 60, você vai ir entre os 50 e 65, entre os 50 e 70, pensa assim, você vai dar um degrauzinho a mais. Mas ainda assim você vai cair naquela mesma coisa. No final das contas, qualquer algoritmo, acho eu, tá? Tem gente que não gosta que eu falo isso. Qualquer algoritmo, qualquer robô está sim baseado em alguma análise. Na maioria dos casos, análise técnica. Lá fora, não. Lá fora é velocidade de execução.
Os caras fazem front running, tem nada a ver com o mercado. Lá a execução é robô de tecnologia, não é robô de performance técnica, não é. É tecnologia que eles fazem e não soma de indicadores e setup que nem todo mundo acha que. Ah, então, a HFT lá, cara, a galera, todo mundo fica achando que a HFT é robozinho de estrutura técnica. Não é, cara. A HFT fica botando dos dois lados, quem que ganha na velocidade. Você viu o que a Genial tá fazendo hoje em dia aqui, cara. Tem fundo americano aí fazendo isso que nem em água. Os HFT, eles ficam se aproveitando da liquidez ali, aquele movimentinho. Lá nos Estados Unidos, que tem HFT de verdade, cara, é outra pegada. Aqui no Brasil nem tem direito, é muito pouco. Aqui é muito pouco, a gente não tem infra para isso. Lá, cara, lá é um absurdo. A velocidade, lá o ganho de velocidade que o cara tem entre você colocar uma ordem e jogar ela no mercado e a bolsa tá aqui, cara, ele tá aqui no meio. Ele te mete um front running na cabeça, você nem vê. Você manda mercado, ele reconhece, ele te devolve e vai lá. Pensa na RLP, o que fizeram no Brasil com a RLP. A RLP ela faz isso internamente na corretora, não para te prejudicar, para te ajudar. Lá eles fazem sem RLP isso. Eles fazem no mercado, ele reconhece sua ordem, antes de ela ir para a bolsa, ele engole ela e joga depois para a bolsa. Não que ele te trava, mas sim, passa a mão, não tenha dúvida. Isso todo mundo sabe que é assim que funciona lá. Voltando aqui para a lógica. Aí, enfim, operei muito tempo com algoritmo, 2014, até 2014 a gente parou. Teve lá que era do avião do Eduardo Campos, enfim. Ali o dólar ele tomou uma outra rumo, tomou outra vida, a gente paramos ali, ficamos ali 6 meses, um ano para se readaptar, porque virou um novo mercado de dólar. A gente estava operando dólar com amplitude de 10, 15 pontos por dia. De repente o dólar passou até 90. Você fala assim, opa, para e calma. O algoritmo que eu deixo aqui na tela é o que a gente operava lá naquela época. O frenético ali é o que a gente já operava desde 2010 no cheio do dólar. É esse mesmo algoritmo. Tem muita gente que fala assim, mas tem que mudar nada. Se é bom, não muda. Você pode ajustar uma coisa ou outra, mas não mude a estrutura. Não vale a pena. Se é bom, tem que funcionar. Enfim. Só que tudo tem a sua assertividade. Então, vou colocar aqui na tela, justamente para mostrar essa lógica e aonde que eu demorei para entender e a gente passou a performar melhor. Vamos pegar aqui, ó, vamos partir do princípio que o fluxo, partir do princípio não, ele está na tela, virou comprado lá embaixo. Cara, se eu pego esse algoritmo que a gente tem aqui, ó, e vamos pegar as vendas. Porra, essa venda aqui não foi boa. Ah, mas essa foi. E essa aqui? Ah, não. E essa aqui? Também não. E essa aqui deu gain. Por que, que a gente pegou aqui praticamente uma, duas, três, quatro, cinco vendas e 3 não foram boas e 2 foram boas? Porque o dinheiro está na compra. O dinheiro está na compra. E não estou querendo dizer que as vendas vão ser melhor que as compras ou que as compras vão ser melhor que as vendas. Não é isso. É que você está operando contra. Você está operando contra a tendência não de preço. Eu posso colocar a própria tendência de preço aqui, inclusive eu tenho a tendência de preço. Se a gente pegar vermelho, vermelho virou vendido, verde virou comprado, vermelho virou vendido, verde virou comprado, vermelho virou vendido, verde virou comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, comprado. Cara, se eu somar aqui, foram, sei lá, 8 gains e um loss de cor, tendência de preço. Mas na hora do algoritmo operar, cara, é nítido, né? Se eu partir do princípio que as compras, comprou lá embaixo, comprou, e o dinheiro comprando, é mais fácil você performar com ele na compra. E se eu planilhar isso tudo no longo prazo, seja um ano, um mês, uma semana, qualquer é, é, tamanho de base que você puxar, sempre a favor do dinheiro vai funcionar melhor. Só que isso demorou muito para a gente descobrir. Demorou muito para a gente entender, não a tendência de preço, mas demorou muito para entender o movimento do dinheiro. E a gente não está falando de fluxo tradicional que nem a galera faz. Eu estou falando do dinheiro de verdade. Ou de verdade, né? Ou pelo menos da compilação que a gente faz. Não é o dinheiro, agressão. Cara, agressão legal. Eu pego o próprio movimento de agressão, essa mesma estrutura desse algoritmo que eu te mostrei, eu tenho ele ligado na agressão. Vamos pegar o caso do dólar hoje. Eu posso pegar muito bem aquele movimento das 11h30 lá atrás. Cara, legal, ó, agressão de compra. Se eu pegar aqui, é a mesma coisa, ó, agressão de compra. Porra, a compra agrediu. Opa, aqui deu um ruinzinho. Deu bom, deu bom, deu bom. E a venda? Essa deu boa, essa um pouquinho, essa não, essa um pouquinho e tá outra agora. A lógica é o quê? A favor do movimento do dinheiro vai dar melhor. E não é a agressão em si.
Não é a agressão em si, é o dinheiro. Então vai ter, por exemplo, por que essa agressão aqui, ó, soltou e deu, entre aspas, um loss? 11,6, nem dinheiro teve. Aonde que o mercado passou a performar melhor? Foi na estourada. Na estourada, a agressão foram os dois movimentos mais fortes, com dinheiro na mesa. E a venda ficou de lado. Quando você começa a colocar o lado do fluxo como seu viés de verdade, cara, qualquer operacional de preço, de setup, seja o meu, seja o seu, seja no Profit, seja em qualquer plataforma, ele vai performar melhor. Aí é o pulo do gato. Se você tiver a favor do dinheiro, o que você usa vai se tornar melhor. E não é o meu que é bom ou o seu. Qualquer um vai melhorar. Qualquer um. Mesmo o pior operacional que tem, ele vai ser melhor. Por quê? Porque você vai, entre aspas, fazer uma otimização sem overfitting, né, que é aquele tradicional roubo que as pessoas fazem ao otimizar uma estratégia, um algoritmo que o cara pega e começa a manipular a otimização para poder sugar somente o que ele quer. Você não faz isso. O fluxo vira o principal otimizador de qualquer estratégia. Aí você começa a olhar o mercado de outra forma. Então, o nosso trigger de entrada, o nosso ponto, o nosso gatilho, cara, não importa se é a minha seta ali, a minha cor, a minha bolinha ali, a minha tarde, não importa. Não importa. Claro que por trás disso tem todo o algoritmo desenhado, pensado, mas não importa. O seu também vai ser bom. Agora não me venha com rompimento, né? Rompimento é mais difícil, porque rompimento é difícil salvar rompimento, porque o stop é sempre maior do que o gain, né? Na maioria dos casos. Então não é o setup ou o robô, o algoritmo que importa. É se ele está a favor do dinheiro. E como a galera no Profit, por exemplo, está cagando para isso, o entendimento disso é muito pífio no mercado hoje em dia, ainda, né? Não deveria vira tudo uma questão de estatística, de otimização. Aí o cara, no Profit ou em vários outros lugares, muita gente vende otimização e não vendem algoritmo de verdade. Então o cara ele pega lá aquela baciazinha, que é uma base de dados dele, estava falando até ontem sobre isso, aí ele vai ter lá 10 gains e, sei lá, 10 loss. Aí ele começa a otimizar. Ele vai lá, pega uma borra... Ops, ele pega na otimização, como que eu vou melhorar o meu robô, como que eu vou melhorar o meu algoritmo, ele começa a filtrar, coloca mais um indicador aqui, coloca outro ali, então os loss a gente consegue tirar. Pô, tirei 4 loss, mas com isso eu tive que tirar 2 gains. Pô, melhorei a estratégia. E aí começa isso que é o grande problema de algoritmo, esse overfitting, que é quando o cara começa a trabalhar naquela base de dados pré-estabelecida e começa a roubar, entre aspas, nessa otimização. O que acontece? Ele vai lá, de tanto ele otimizar, ele vai lá e tira mais esses dois loss e tira mais 2 gains e tira mais esse. Aí sobra isso. Sobrou ali, sei lá, de 10 gains e 10 loss que a estratégia tinha, agora ele está com 5 gains e 2 loss. Aí no mês seguinte, ops, deixa eu colocar para a direita, que a gente não leu o contrário. No mês seguinte, ele não vai mais mexer, porque agora ele vai mandar, na real, ele manda, o que acontece? O padrão, pela caminhada aleatória que o mercado dá, o padrão volta. Qual o padrão? Antes da otimização. Aí ele volta performando da mesma forma que ele tinha antes, tendo praticamente os mesmos 10 gains e 10 loss. Ele pode, ficou agora 10 gains e 9 loss, mas vai voltar aquilo. Por quê? Porque ele está olhando dentro de um quadro, uma, uma janela de tempo muito pequena e otimizando com esse overfitting, está roubando, entre aspas, essa otimização. Quando ele pega, qual é a forma mais correta de fazer isso? Ele vai ter que pegar, por exemplo, uma base de um ano, separar em 4 etapas, aí é mais legal. Nessas 4 etapas, ele vai pegar a primeira etapa e vai otimizar dentro dessa janela de amostragem, que seja o argumento, não sei qual é o argumento, dentro dessa janela de tempo. Otimizou, pode otimizar? Pode brincar do jeito que você bem entender. Aí você transformou um negócio que era 10 de gain, 10 de loss, você transformou ele em 7-1. Exemplo. Aí você vai ter que, no mês seguinte, sem mandar na real, mas você tendo a base na mão, ver se esse padrão vai se comportar aqui. Aí você vai lá e testa, backtest. Pô, ele manteve 7-1. Opa, legal. Vamos ver o próximo. No próximo, puta, voltou 9-8. Ou no outro, voltou de novo. E vai voltar. E vai voltar. E o que a galera faz? A galera pega na internet,
e vende a otimização. Eles não vendem a base rodada na real. Eles vendem backtest, backtest otimizado. E aí quando vai para real, dá merda. Por que que dá merda? Porque ele volta para aquela infinidade de possibilidades que é o mercado se você quer buscar um padrão. Agora, se você colocar o dinheiro e otimizar um pouquinho, você não precisa nem otimizar muito. Você vai ter uma performance maior. Aí você vai conseguir operar com algoritmo de forma correta, acho eu. Para operar de algoritmo de uma forma técnica, onde as pessoas buscam a tradicional análise técnica, aí é legal. Aí dá bom. É o que vocês enxergam na tela. Na tela a ideia é um algoritmo que eu tenho de preço, ele tem a sua assertividade limitada. Deixa eu tomar um café aqui. Ele tem a sua assertividade aí limitada dentro de uma abordagem técnica que eu faço de preço, e quando eu coloco o fluxo, ele fica melhor. Por isso que na tela eu deixo um movimento de compra e um movimento de venda. Quando tem fluxo comprador, a gente foca na compra, e quando tem vendedor, a gente foca na venda. Fica mais fácil acertar assim. A gente consegue, em teoria, pegar um mercado que ou é compra ou é venda, a gente bate uma perna um pouco mais para cá. Pô, agora a gente tem 70% de chance de acertar e 30% de errar. Exemplo, tá? Não é essa conta, é muito maior. Mas você consegue quebrar um pouquinho mais por ter o lado do dinheiro e não a tendência de preço. A maioria das pessoas encara que a tendência de preço que transforma a sua assertividade em algo maior, e não é. E não é, é o ponto do dinheiro. A tendência de preço ela ajuda. Esse meu aqui, ele beira aí uns 65% de assertividade com preço. Quando a gente coloca o fluxo, vai para 80. Vai ter loss? Vai. Todo dia. Todo dia vai ter um tradezinho ali de loss, porque o mercado é incontrolável. O cara vai lá, você tá lá tudo alinhadinho para você comprar, tem dinheiro, tá correto, deu uma compra, pimba, parece um maluco aí, tem que vender para fechar uma safra aí, não sei do que. Pum, o dólar cai ali 7, 8 pontos com dinheiro real e você não tem esse controle. Isso vai acontecer sempre. Não tem como prever isso. Agora, dentro de um ambiente onde a gente consegue tentar buscar um padrão e esse padrão é confirmado pelo dinheiro, a gente consegue performar mais. Aí é a brincadeira que a gente faz e faz muito bem feita, né? Brincadeira é a forma engraçada de falar, mas não, é bem legal, é bem legal, é bem assertivo, né?